Boa noite, galera! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. Mais uma quinta-feira aí com vocês. Estamos aí mais uma vez para gravar um programa abençoado, pra gente partilhar, trocar uma ideia, conhecer mais uma pessoa, novas histórias, né, Júlia? É isso aí. A gente já quer agradecer a você que está nos acompanhando. Siga a gente nas redes sociais, o nosso Instagram e TikTok, @podcast Gente de Fé. E lá no YouTube, aqui no YouTube, no nosso canal, @podcast Gente de Fé, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. É isso aí, já manda pra galera, né? Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram. Isso tem ajudado bastante a gente tem tido bastante devolutiva. Esses dias o pessoal, encontramos uma senhora, né? Falou, eu assisto todas as quintas. Tô pensando em algumas decorações novas pra colocar no estúdio. No cenário. Então esse carinho que vocês têm tido com a gente aí tem aquecido o nosso coração e é nosso desejo de cada vez mais manifestar a nossa fé. Isso Né? aí. Cada vez mais a gente trazer pessoas aqui para que a gente possa juntos escutar histórias, ouvir histórias. E a gente brinca, né? A gente não tem roteiro. E o gostoso é conhecer as histórias sem pesquisar. Sim, a gente conhece assim como vocês. A gente tá aqui sem saber de nada e conhece o que a pessoa fala. As reações são naturais. A Júlia muitas vezes fica sem ter o que falar depois que... Mas Meu Deus, sim. né, a gente vai Meu seguindo. Deus. Hoje não estou de Uzi Dons. Estou de pica-pau nas cataratas. Né? Aí, Raul, gostou da minha camiseta? É, isso aí, meu. Quando você fica longe de Jesus é assim, ó. Você vai sem rumo e quando você vê, você tá na catarata. E as pessoas só olhando você afundar. Então não se afaste dele. É isso. Então nessa noite aqui a gente tem... Essa vai ser boa pro TikTok, hein? Corte pro TikTok. Meu Deus do céu, Pica-pau nas Binho, cataratas. Meu Deus. Essa noite a gente tem um convidado especial. De longe. Longe. Muito longe. Internacional. Internacional, é verdade. Gringo, A gente gringo. traz vários amigos aqui que falam outras línguas. Árabe, né? Ou diversas línguas eu aqui. tava esperando você falar a língua. Eu só lembro dessa, do árabe. Né? Mas queria agradecer aqui, né? Nessa noite temos aqui o John Fabian, nosso amigo aí de longa data. Já tá aqui com a gente batendo esse papo, trocando uma ideia, a gente conhecendo um pouco da sua história. Eu, particularmente, conheço o John, mas da pregação, do dia a dia, do Ministério de Fé e Política, mas eu, Binho, não conheço como foi a conversão do John, como que ele começou. Então, como diz a frase do Padre Leandro... Onde habita, o que come, o que faz, desde o comecinho, desde quando nasceu. Seja bem-vindo, John. Legal, pessoal, uma ótima noite para vocês. Alegria estar aqui com vocês no podcast Gente de Fé. O Binho Alves, um grande amigo, tenho um carinho enorme por você, meu irmão, você sabe disso. Um amigo que a caminhada me deu. Um prazer em conhecer a Júlia Mazieri, né? É isso aí. Essa fiel escudeira do Binho aqui no podcast. Amém. Muito prazer estar aqui com vocês, é uma alegria imensa. Fiel escudeira mais ou menos, viu? Porque ela não me defende muito, não. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Ela fica julgando minhas piadas, John. Né? Mas seja bem-vindo aí. É uma alegria, né? Se for do pica-pau, eu julguei também. A parceria grande, forte. É já disso não que gostei, viu? Já não gostei. Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Mas foi criativo, foi criativo. Foi boa. Vamos dar esse Foi ponto, boa. né? Foi boa. Um abraço pro Raul aqui que tá na técnica, né? Isso aí. Raul, grande abraço, obrigado por tudo aí. Então, conhecer um pouquinho. A gente se conheceu na caminhada, né? Através da Renovação Carismática. Exato. Acho que eu já tinha o Ruacho, né? Ou não? Eu não me recordo. Também não recordo como a gente se conheceu, mas de lá pra cá a gente tem tido uma amizade muito grande, vivido bastante momentos incríveis aí. E eu quero saber como foi, da onde o John veio, da onde ele é, né? Vamos lá. Eu vou contando um pouquinho, vou parando e a gente vai batendo papo aqui. Isso aí. Eu sou um dos poucos paulistas, né, que são da minha família. Minha família aqui em São Bernardo do Campo. A gente está em Ribeirão Pires, mas sou de São Bernardo do Campo. É uma família pequena, porque toda a minha família materna é de Minas Gerais, uma cidade de roça, uma cidade pequena, que chama Gouveia, pouco conhecida, mas é pertinho de Diamantina, que aí é bem mais conhecida e tudo mais. Então a família da minha mãe é praticamente toda de lá, tem um pouco em Datas, um pouco em Sete Lagoas e tudo mais. E a família do meu pai, minha família paterna, é toda do Chile. Nossa. De Concepción. Falei que ele era internacional? Então realmente, são poucos paulistas, né? Claro que cresceu um pouco mais a família, porque alguns primos vieram trabalhar aqui também. Mas São Bernardo do Campo é conhecido até hoje por conta do polo industrial. Ainda é muito forte, no passado era maior. Então muita gente vinha para São Bernardo para trabalhar.
seja em polo industrial, seja em construção civil, seja na área de serviços, que cresceu muito, e não foi diferente com os meus pais. Então eles se conheceram depois de um tempo, porque moravam no mesmo conjunto de casas de aluguel, namoraram, se uniram, e a história foi continuando. Caramba, tá vendo? O chileno com a mineira. Isso aí. Oh, caramba, que E carismático. carismático. Eles já eram de igreja, não, John? Minha mãe, sim. Meu pai não tinha caminhado. Não tinha caminhado, Não. mas sua mãe já tinha Minha mãe, caminhado. sim. Uma mulher de muita fé. Muita fé. Ah, Educação católica desde a avó, e a mãe dela, né? Minha avó e tudo mais. veio de geração, Veio de então. família. Exato. Então daí já sai um pouquinho do que o John vive hoje, né? Isso aí. Vai plantar lá na família, lá com sua mãe, vindo da sua avó para sua mãe. No meu caso também foi assim. Minha mãe, minha avó passou para minha mãe. Minha avó era zeladora de uma capelinha de Santa Luzia, a primeira de Ribeirão Pires. Olha só. Primeira de Ribeirão Pires. É daqui que vem a devoção. Não, essa aí é Santa Filomena. Filomena, É Santa Luzia, Filomena, é Santa Luzia. Filomena. Luzia dos Olhos, verdade. Daí foi a primeira capela de Ribeirão Pires, minha avó era zeladora, ficou um bom tempo, a capelinha acabou caindo, depois caiu de um tempo, mas a imagem ainda tá comigo. E ela é de 1890, Meu Deus. né? Então veio de geração em geração, eu carreguei isso da minha avó aí e continuo. Né? A Júlia nem... Não, 1890, é a época da Júlia. Né? E aí, John, seus pais se conheceram, ficaram aqui em São Bernardo do Campo, foram constituindo família. Tem uma história longa, mas tem uns percalços no meio dessa história. É disso que a gente Né? gosta. Vamos lá. É longo, mas a gente tem... Quanto tempo que a gente tem aqui? Oxe, Tem todo tempo, tempo que tem. você quiser. Então vamos lá. Deixa eu voltar um pouco atrás aqui, então, da história. Os meus pais tiveram uma primeira gestação, que foi do meu irmão. Porém, depois de um tempo, eles descobriram que não era apenas um, eram dois. Eita. Meu irmão tinha um irmão gêmeo. Ok. E o meu pai sempre teve aquele comportamento de... Vai ser difícil, a gente tem dificuldade financeira, a nossa família é uma família pobre, Um só já é humilde. difícil, imagina dois. Um só já vai ser difícil, imagina dois. Então ficou aquele clima. Beleza. Vieram os dois. Inclusive o nome deles é muito, muito, muito interessante, né? O meu é John. O do meu irmão, que é mais velho, é Gary. Oh. O do meu outro irmão, que eu vou contar pra vocês, ele faleceu, é Richard. E o da minha mãe é Terezinha. minha Tudo santa em casa. Terezinha. Meu Minha Deus. santa Terezinha. E aí, vamos lá. Ela teve a primeira gestação, então, dos gêmeos. Só que depois, quando eles nasceram, os dois tiveram um problema gravíssimo de saúde. Nossa. E a minha mãe também. Não teve uma gestação muito fácil. Tanto que minha mãe precisou ficar internada, foi para UTI, uma situação extremamente delicada. E eles também. Tiveram alta, depois não ficaram bem, tiveram que retornar ao hospital. Minha mãe ainda estava internada. Um deles começou a ter uma recuperação boa, que é o Gary. E o outro, infelizmente, não, que era o Richard. E minha mãe fez uma oração, um pedido para Nossa Senhora, para que ela deixasse com que o filho dela nascesse, porque um estava muito próximo da morte. E, infelizmente, ele faleceu mesmo com pouquíssimos dias de vida. Nossa. E para ela aquilo foi uma dor muito grande, ao ponto que ela desmaiava, acordava e desmaiava de novo. Ela estava com a dificuldade da saúde e ainda uma dificuldade emocional muito grande. E aí, naquele momento que ela estava nessa dificuldade, ela pede a Nossa Senhora que, se Nossa Senhora Aparecida intercedesse para que o seu outro filho tivesse vida, que ela consagraria o seu filho a Nossa Senhora e daria a vida dela para nos levar para Deus. Até então, né, o meu irmão mais velho. O Richard faleceu, o meu irmão sobreviveu, graças a Deus. Ela, de fato, ficou melhor, teve alta, e batizou meu irmão em Aparecida. Então, o tempo foi passando, passou um ano. Quando estava completando um pouquinho mais de 2 anos, aí é um ponto muito crucial aqui que entra a minha história. Minha mãe, ela ficou grávida novamente. Era a gestação que eu viria. E ela preparou todo aquele negócio da mulher, que vai contar, aquela expectativa, tô grávida e tal. Só que quando ela conta, ela não tem uma reação positiva. E você espera, né? Pelo menos as mulheres que estão nos ouvindo aqui, você espera uma acolhida, né? uma alegria, uma emoção, alguma coisa. Só que ela encontra uma posição extremamente avessa.
Até uma postura como é que você foi ter esse filho? Como se ela tivesse tido sozinha. Obviamente que não. E aí começou a falar, um já é difícil, imagina dois, a gente é pobre, a gente tem uma dificuldade financeira, como é que a gente vai sustentar essa criança? Como é que você foi arrumar essa criança agora? É um absurdo, né? Como se ela tivesse Sozinha, instalado o dedo E e apareceu grávida. E obviamente que aquilo foi frustrante para minha mãe. Não bastante. Depois de um tempo, algumas semanas, o meu pai começou a tentar de todas as formas que a minha mãe abortasse. Nossa. De todas as formas. Então a primeira forma que ele tentou foi conscientizando ela. É difícil, a situação tá precária, não sei o quê, não dá para ter mais uma criança aqui, olha a situação financeira. Depois a segunda tentativa dele foi com dinheiro. Arrumou um dinheiro emprestado, trouxe para casa e disse que tinha arrumado dinheiro para que a minha mãe fizesse o aborto. E aí minha mãe dizia, ela falava, eu não vou abortar, não adianta tocar mais nesse assunto. É uma mulher muito simples e de muita fé. Ela dizia assim, eu aprendi que se Deus dá, Deus cria. Bem simples, Deus dá, Deus cria. Não vai faltar, né? Não vai faltar. E ela dizia, se Deus deu a graça de ter, ele vai dar a graça de criar. E ela não aceitou. Falou, pô, a gente está reclamando aqui de situação financeira e você me arruma dinheiro para abortar a criança? Não. E aí, acontece alguns pontos um pouco mais trágicos, né? Não convenceu tentando conscientizar, não convenceu com dinheiro. Uma terceira tentativa, ele não a convencendo, ele começa a agredi-la. Nossa. Começa a agredi-la, tenta empurrar ela da escada para que ela caísse e tivesse um aborto espontâneo. E aí, naquele momento, depois dessa agressão, aí foi a gota d'água, porque na cabeça da minha mãe eu já estava correndo risco de vida. Né? Uma criança no ventre tem vida. É um debate que está acontecendo nesse momento. Mais uma vez, um debate que a gente sabe que não tem necessidade, porque a gente sabe que desde a concepção tem vida. Tem vida. E aí minha mãe junta umas trouxinhas de roupa, sai da casa dela, vai morar na casa de uma amiga até que eu pudesse nascer. Porque a partir desse momento ela já não tinha mais segurança de ficar na própria casa. Com medo de acontecer alguma coisa. Já tinha o trauma de ter perdido o outro filho. E aí vai com meu irmão de 2 anos e pouquinho, uma trouxa de roupa e vai para casa de uma amiga naquele mesmo dia. E aí realmente fica lá até eu nascer. Eu nasci com a graça de Deus, nasci saudável. Ela volta depois que eu venho a nascer para casa dela. Meu pai me pega nos braços e aí começa a tecer palavras como gratidão e alegria de ter a criança. E é estranho, a gente pode trazer esse testemunho que é da minha vida para o debate de hoje. Não tem diferença você matar uma criança que está nos braços de uma pessoa e que está no ventre. Tem vida. E ponto final. Acabou. Isso é a fé católica. É defender e promover a vida desde a concepção até a sua morte natural. E aí, naquele momento, o meu pai já não tecia palavras como ele tecia antes. Minha mãe o perdoa, e eles permanecem juntos. Caramba. O que acontece? Vou continuar aqui. Pode, a gente tá aqui só assim, ó. Tem uma parte mais grave aqui. O meu pai faz uma proposta para ela sair do trabalho que ela tinha para cuidar das crianças. Meu irmão de 2 anos, eu recém-nascido. Minha mãe aceita. Ela sai do trabalho que ela tinha. E em alguns dias o meu pai some. Nada. Some. Sumiu. Caraca. Sumiu, cara. E aí deixou minha mãe sem recurso. Com 2 crianças. Saiu do trabalho. 2 crianças. Uma recém-nascida, uma de 2 anos. Minha mãe não sabe, o cara não falou para onde ia e tudo mais. E minha mãe começa, a partir daí, um esforço para que não faltasse nada. Então minha mãe tinha umas roupas porque ela trabalhava numa loja de roupa, umas roupas bonitas. Então ela pegava roupa e ia vender na feira de sábado, na feira livre. Montava uma barraquinha a vender feira, com a gente embaixo da barraquinha. Cara. Recém-nascida e de 2 anos. Depois fazia bolo, fazia um café. Ela dando o jeito dela. Dando o jeito dela. Ia vender na fila do INSS. Sem ter uma mínima noção para onde tinha ido meu pai. Caraca. E aí, depois de alguns meses, ele aparece novamente, diz para ela que tinha ido pro Chile. Ela
com coração de cristã, que tem e também tinha, o perdoa mais uma vez, por conta desse ato. Eles permanecem juntos, mas já dá para vocês perceberem, né, Binho e Júlia, o cenário instável que a gente vivia dentro de casa. Vai quebrando a confiança. Vai quebrando a confiança. Uma hora ou outra ele pode ir embora de novo e... Exatamente. Nossa, imagina. Ela botou todas as confianças mesmo nele e ele... fui ali. Porque, ainda mais a gente como cristão, o perdão que nós damos só pode falar de nós mesmos. A gente pode falar da outra pessoa, né? E aí compete a outra pessoa, o caráter da outra pessoa, o que ela vai fazer com aquilo que ela recebeu, né? A mudança dela, né? A escolha dela, né? Exato. E aí, vou avançar um pouco a história, depois a gente continua falando de outros pontos. Infelizmente, eu acabei crescendo num cenário muito instável. O meu pai, ele não bebia. Nunca bebeu. Eu nunca vi uma garrafa de bebida alcoólica dentro de casa, nem dele, nem da minha mãe. Mas ele era extremamente agressivo. Não usava drogas. Não tinha nenhum resquício de drogas, de algum cigarro, enfim, nada. Ele só era. Mas ele era extremamente agressivo. Então, por diversas vezes eu via ele gritando com a minha mãe. Minha mãe sempre teve todo um cuidado, muito zelosa em ter um café posto na mesa, um pãozinho com manteiga ali, um paninho de prata embaixo. Você tem isso dela, né? Eu amo café, cara. Eu parei aqui atrás, então eu fui tomar um café. É da minha mãe. É de mineiro, né? É de mineiro. E aí, eu tenho cenas muito ruins na minha memória da infância. Eu sei que muita gente tem lembranças muito boas. Infelizmente, uma boa parte das lembranças que eu tenho não são boas. Eu lembro do meu pai chegando nervoso, dando um soco na mesa, mas um soco ao ponto de levantar o copo com café com leite da mesa, de um copinho de plástico, né? E eu, pequenininho ali, ficar tremendo de medo com 4, 5 anos de idade. Presenciei cenas horríveis dele tentando bater no meu irmão, a minha mãe intervindo, ele tentando agredir a minha própria mãe, minha mãe se defendendo. Cenas como meu irmão me escondendo embaixo de uma escada, meu irmão me escondendo embaixo de uma cama. Caramba. Eu tô falando que eu tinha 5 anos, meu irmão tinha 7. Eu tinha 4, meu irmão tinha 6. Meu irmão não era um homem. 2 crianças, né? 2 crianças. Uma criança proteger uma a outra criança. Então, meu irmão tinha esse espírito. E minha mãe também, de proteção. Mas um cenário muito dolorido. Então, minha mãe, desde pequeno, como comentei contigo, sempre nos levou à iniciação cristã. Sempre nos levava na missa, falava das coisas da igreja. Quando a gente aprendeu a ler e escrever, ensinou a gente a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, fez a gente... Uma das primeiras coisas que a gente escreveu na vida foi a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Então, sempre foi com esse cuidado, ensinando a gente na oração. Só que, em nenhum momento eu lembro do meu pai com a gente na missa. E nunca estava presente. Era mesmo só ela. Inclusive, fica uma mensagem aqui, né? Para todos que estão ouvindo, porque ele morava na casa, mas ele não era presente. E talvez você que está nos acompanhando, está assistindo, possa estar vivendo uma situação parecida. Ou com o trem, ou você mesmo. Está em casa, mas não está presente com a sua família. E isso vai gerar um buraco afetivo. E aí, eu ia na igreja com o meu irmão, com a minha mãe, meu pai não ia. Minha mãe levava a gente num parquinho, meu pai não ia. O meu pai jogou muita bola. Sou apaixonado por futebol, vou falar um pouquinho aqui. Não sabe jogar, mas é. Eu não jogo mais, né? Agora eu só dou show, né? Vai. Eu só show. Então, assim, poxa, eu lembro quando era criança, eu no portão, e o meu pai chegando do futebol com o short, a passadinha do jogador, a camisetinha, a malinha. Meu pai nunca me chamou pra assistir um jogo dele. Pô, todo pai quer fazer isso com o filho, cara. Quer dividir esse momento, e tudo mais. Fazer um gol e mostrar pro filho. Fazer um gol, mostrar pro filho, ver o filho vibrando. Então, eu não vivi isso. Hoje eu constato isso. Mas eu não saberia o prejuízo que isso causaria. A gente foi crescendo, foi se desenvolvendo. Minha mãe depois descobriu casos gravíssimos de adultério. E aí, então, minha mãe decidiu que era o momento de se separarem, porque aquilo estava ficando perigoso para nós. E a gente via aquelas cenas de agressão, de briga, de discussão, e aí a gente, como criança, entendeu que
que aquilo era necessário naquele momento, né? Com a pequenez que a gente tinha na época. Eles se separaram, obviamente que a gente ficou com a nossa mãe. Meu pai, por lei, tinha condição de nos visitar de 15 em 15 dias, como previsão da lei. Eu lembro até hoje, a primeira vez que ele fez a primeira visita, meu irmão tinha 10 anos, eu tinha 8. Ele foi em casa, pegou a gente foi numa lanchonete, a gente comeu coxinha, lembro até hoje, tomamos Coca-Cola. Na segunda vez ele foi em casa, minha mãe tinha feito o jantar, minha mãe estudava à noite, fazia supletivo, ela não estava em casa, ele jantou com a gente. Eu lembro uma terceira vez que ele nos visitou também, então estou falando aí de um intervalo de 45 dias, e depois disso ele Sumiu de novo? Meu Deus. Sumiu. Nunca pagou pensão. É que pagou uma parte. Nunca pagou pensão. E minha mãe, a mulher guerreira, de fé, e que se virava. Vendia Yakult, vendia lingerie, vendia Danone, vendia um monte de coisa. Dava o seu jeito pra sustentar Dava vocês. o seu jeito, porque ela falava, se Deus dá, Deus cria. Nada vai faltar para os meus filhos. Eu disse para Nossa Senhora que eu daria a vida para levar os meus filhos para Deus. Cara, e eu vivi vendo essa experiência da minha mãe. Então, quando a gente foi crescendo um pouco mais, eu comecei a sentir, para depois entender os prejuízos que essa falta causaria. Por exemplo. É porque ele foi embora de novo, né? Queria todos uma esperança, uma Não, e aqui ele expectativa. Hein? Sumiu. Separação já existia. Mas, além disso, depois ele sumiu. Então, novamente, não tinha um recurso financeiro e muito menos o paterno. Então, na escola, por exemplo, eu era um aluno aplicado, tirava notas boas. O meu irmão tinha um pouco de dificuldade com algumas. Eu nunca tive a mãe que passava a mão na cabeça. Nunca. Não tinha... Não tinha choro, não. Não tinha intervalo. Porque se ela passasse a mão na cabeça, eu podia relaxar nos estudos, na visão dela. Se nós tivéssemos as duas figuras parentais, do pai e da mãe, por isso as figuras parentais e os vínculos familiares são tão importantes, né? Eu teria um que é mais rígido, e o outro mais firme, e um que é mais dócil. E o quanto isso é importante para o ser humano, segundo a psicologia e tudo mais, a filosofia e tudo mais. Então, eu só tinha minha mãe fazendo um papel, porque ela tinha que fazer os dois, só que uma pessoa só. Uma pessoa só. Então, devo muito à minha mãe. Muita gente com quem eu joguei bola, com quem eu convivi, teve dificuldade com alcoolismo, com droga, alguns foram presos e tudo mais. Eu e o meu irmão, com a graça de Deus, não passamos por essas dificuldades. Mas pela graça do Espírito Santo habitando na minha mãe. Uma mulher guerreira, né? Que nos conduzia. Falando, né? Que nos conduzia. Então, depois de um tempo eu fui jogar bola, joguei no chute inicial do Corinthians. A escolinha mais legal que eu joguei, né? E era muito legal porque todo sábado a gente tinha amistoso. Cara, era muito legal. Uniforme. Você sentia o jogador, né? Você sentia o jogador, dando show. É muito legal. O uniforme do Corinthians é bonito mesmo. E aí, cara, sempre na arquibancada, por mais que era o chute inicial, não era escola de base, tinha torcida. É o Corinthians, cara. Então, eu escutava a galera gritando, pô, caiu na rede, é peixe, o quê? O Timão vai golear, Corinthians! Só que aí, quando o John Fabian olhava na arquibancada, tava o pai dos meus amigos. Não tava o seu lá. O meu nunca tava. Chegou uma época que o Edinho e o Marcão, que eram os técnicos, me chamaram e falaram assim, John, você que vai ser o batedor de falta. Pô, batedor de falta deixa com o pai. Top demais, meu. Né? Eu me senti o David Beckham, só faltou o cabelo, não queria aquele cabelo dele. Sabe? Pô, pegava a bola, aquela olhada, 3 passos pra trás, um pro lado, aquela emoção, era escanteio, eu descia pra bater. Só que toda vez que eu olhava pra arquibancada, não tinha ninguém lá. Eu não podia cobrar da minha mãe. Porque sábado, quando era o dia dos amistosos, era o dia que ela tinha mais venda. Com mais venda no Yakult. Como é que eu ia tirar ela do trabalho? Ela até me levava pro futebol, mas ela não conseguia ver o amistoso. Ela tinha que voltar para trabalhar. Eu nem tinha um contato do meu pai para que ele um dia fosse assistir um jogo meu. Eu nem sabia se ele sabia que eu jogava bola. Então a gente foi crescendo nesse ambiente. Até que o tempo foi passando, por conta dessa ausência
eu e meu irmão começamos a trabalhar muito cedo naquilo que a gente podia, ou ajudando minha mãe com as vendas no Yakult, ou depois vendendo doce, bala, salgadinho, pipoca. Não era nem o que queria, era o que podia, O que né? podia. Então, saía da escola. Quando não tinha curso ou futebol, não ficava em casa, não ficava na rua. Se não tinha curso ou futebol, eu ia pro trabalho da minha mãe. Eu ficava no trabalho da minha mãe, vendendo bala, salgadinho, pipoca lá no Paço Municipal de São Bernardo, e ela vinha para vender Yakult. Ela voltava para lá e a gente foi crescendo assim. Se virando. Minha mãe é um grande exemplo, né? Todo você falar, né? Cara, uma guerreira de mão cheia, digamos assim, como diz o popular, né? Com 2 crianças. Com 2 crianças, não desistiu, pegando no pé pro estudo, para que, né? Para ela também não deve ter sido fácil, porque se a parte mais dura ser mais rígido também não é fácil. Né? Não, de forma alguma. Então, eu entendo pouco, eu tenho a Juju, minha filhinha, né? E às vezes quando a gente é rígido, dói na gente. É duro pra gente também, né? Quando você cobra, porque você sabe que tem a dificuldade, tem tudo, mas se você não fizer isso, talvez, né, relaxe um pouco, tá tudo bem, não pode ser assim, né? Uhum. Eu acho que é aquela dinâmica, né, Binho? Você falando me recorda, aquela dinâmica do aprendiz ou até da própria injeção. Vai doer. Eu não queria que doesse, mas vai fazer bem pra você. Vai passar e vai fazer bem. Vai passar, vai fazer bem pra você. Depois você vai entender. Né? Então, a gente foi crescendo nesse ambiente, e era um ambiente que me machucava muito. Desde criança, eu sempre fui muito carinhoso. Então, quando chegava no Dia dos Pais, por mais que eu ainda fosse um adolescente... Tinha ausência, né? Não, eu não sentia essa falta, porque minha mãe realmente, ela não permitia que a gente sentisse essa falta. Eu só fui perceber depois. Eu conto assim porque eu percebi depois. Uhum. Então, assim, por mais singelo que fosse, eu gostava muito de desenhar. Então, fazia um desenho para minha mãe no Dia dos Pais. Uhum. Se eu tivesse algum dinheirinho, R$2, R$3, R$10, eu comprava um chaveiro, uma rosa para minha mãe. Então, até hoje, tô com 34 anos. Até hoje, Dia dos Pais, eu dou um presente para minha mãe. Dia da sua mãe. Porque ela sempre foi o pai e a mãe. Uhum. Perfeito. Vou avançar um pouquinho e depois a gente volta na vida cristã. Enfim, eu já caminhava com Cristo. Já participava de grupo de jovens, era acólito na igreja e tudo mais, né? O que aconteceu? Meu grupo perguntou assim pra mim. Isso aqui, Binho, era 2008. 2008. Quantos anos você tem, Jolie? 23. Era 2008. Tava com 8 aninhos. 8 aninhos. E aí o grupo falou assim, a gente vai fazer um retiro querigmático. Você poderia fazer a palestra sobre família? Caramba. Eu falei, claro, é o meu grupo. Eu faço. Não vou falar, eu vou estar lá para lavar banheiro, servir comida, faço, não tem problema. Foi a primeira vez que eu falei em um retiro sobre família. Lá fui eu. Me ajoelhei diante de Jesus. Senhor, qual é o teu desejo? O que o Senhor quer falar para os seus jovens e tudo mais? Tá, fui lá, preguei. O retiro foi em outubro de 2008. Nesse momento, faziam mais ou menos 11 para 12 anos que eu não tinha relação com meu pai. Você nem via ele, nada, sabia onde estava. Pra não falar que eu não via ao longo desses 12 anos, uma vez eu o vi quando era criança, sem querer, porque eu estava trabalhando no Paço Municipal, e eu o vi, mas ainda era criança. E umas 3 vezes, mais ou menos, ele tentou ligar em casa, mas era só para obter também notícia, também percebi o sotaque e eu desfazia. Eu não dava atenção, não aparecia. Essas 3 vezes, naquele momento eu tive esse comportamento e não dei tanta atenção no telefone também. Então, tô te dizendo de 4 episódios... Em 12 anos. Em 12 anos. Então, há muitos anos, não tinha contato nenhum, eu nem sabia se ele estava vivo ou se ele estava morto. Uhum. Perfeito. 2009, mais ou menos no mês 2, o meu grupo de jovens, que na ocasião chama Fanuel, existe até hoje, ele me chamou e falou assim, John, a gente vai fazer o retiro de novo. Glória a Deus, eu sei, tá marcado aqui em abril. Nós gostaríamos que você fizesse a palestra sobre família de novo. Meu Deus. Não, beleza. Lá vou eu. Presta atenção aí, pessoal. E aí, eu peguei e falei, tá bom. O que o John foi fazer? O John foi lá aos pés de Jesus. Fui lá no sacrário, me ajoelhei. Senhor Jesus, aqui estou.
os meninos me chamaram para fazer a pregação, a palestra sobre família de novo, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer falar para os seus jovens e tudo mais. Gente, naquele momento, eu senti o Espírito Santo me perguntando assim: meu filho, Deus perguntando, né? O que você falou para os jovens no ano passado? Eu senti isso na oração. E eu comecei a responder. Senhor, eu falei para eles aproveitarem que eles têm os pais em casa, para eles voltarem do retiro, para eles abraçarem, para eles beijarem, para eles dizerem que amam, para eles terem coragem, para eles não terem vergonha. Eu respondi isso para o Senhor. Eu senti, meu irmão, eu senti, Júlia, o Senhor falando assim para mim: meu filho, e você fez isso? Tomou? Meu Deus. Meu, naquele momento, eu tô falando que eu tinha 19 anos. Uhum. Eu arregalei os olhos, cara. Olhei pro sacrário. Eu falei: Jesus, eu não fiz isso. Então o que eu tô falando pros jovens fazerem é um contra-testemunho. Uhum. Eu não vivo. Eu não vivo. Eu falei: perdoa o teu pai, eu não perdoei o meu. Ama o teu pai, eu não amei o meu. Aproveita a oportunidade que você tem. As pouquíssimas que tiveram eu não aproveitei porque já não fazia diferença mais pra mim. Uhum. Um pecado contra o quarto e o quinto mandamento, inclusive. E aí eu peguei e falei assim: Senhor, eu vou falar pra eles que eu não vou mais fazer a palestra sobre família. Porque se eu fizer a palestra sobre família, vai ser um grande contra-testemunho. Eu vou estar lá. Eu vou lavar banheiro, vou servir a comida. Vou servir do jeito Vou que fazer, der, é meu grupo. mas não vou Eu pregar. vou fazer o que for necessário. Mas a palestra sobre família, eu não posso fazer. Uhum. Naquele momento, eu fechei os olhos e eu falei: Jesus, eu te peço perdão por não ter vivido isso. Mas onde eu não posso ir, o seu Espírito Santo pode. Eu não sei se meu pai está vivo ou se ele está morto. Eu não sei nem se ele está no Brasil ou se ele está fora dele. Mas se ele estiver aqui em algum lugar, fala para ele que eu o amo independente de tudo. Porque Deus me ensinou o amor. Uhum. Que eu o perdoo independente de tudo. E esse tudo tinha muita coisa. E que eu peço perdão por essa indiferença que eu cultivei. Amém. Foi essa a minha oração. E eu levantei e eu fui decidido falar com a Elide, com o Felipe na ocasião. Não vou mais Que eu não vou mais, não vou mais dar palestra por conta disso. E aí, beleza. Eu já trabalhava em São Paulo, fazia pós-graduação na FEI, pegava ônibus que passava por Diadema. Passaram mais ou menos 3 semanas. 3 semanas, foi menos de um mês que eu tinha feito essa oração. Meu Deus. Jesus. Tava perto do retiro, John? O retiro era abril. Tá longe. Eles agora, me convidaram em fevereiro. 3 semanas depois caiu em março, Uhum. né? Um pouquinho menos antes do retiro. Pré-retiro, já era um pré-retiro. Era um pré-retiro. Eu tava dentro do ônibus, no terminal Sacomã, esperando o ônibus sair pra eu ir pra pós-graduação. E aí, tô ali e tal, tô olhando. Olhei do lado de fora, assim, do ônibus. Sabe quando você levanta assim? Falei: nossa, Parece. aquele cara ali parece o meu pai. Não. Parece. Só que, irmão, 12 anos sem ver. Cara, uma criança para um adulto, depois de 12 anos, ele tá formado, os ombros estão largos, ele tá com barba, cabelo, Muda muito, né? um molde Muda. do corpo. É. Ele tá diferente. Um adulto, 12 anos para um idoso, a mesma coisa. O ombro também tá um pouquinho mais encurvado, o cabelo tá grisalho. As pessoas mudam. 12 anos, cara. Eu não sabia se aquele homem era o meu pai. E aí, como um bom carismático, o que você acha que eu fiz? Desceu do busão. O que você acha, Eu Diogo? acho que fez também, mas já desceu falando. Já. Não fui nada. Foi não? Não fui nada. Eu fechei o olho assim dentro do ônibus. Eu falei assim: Jesus, se esse homem aí fora for o meu pai, o senhor me dá um sinal? Inclusive, você que está nos assistindo, Santo Ambrósio fala que os sinais são para os incrédulos, mas a fé é para os que creem. Mas eu tinha 19 anos, eu não conhecia Santo Ambrósio. Eu pedi um sinal. E aí, eu falei assim: Jesus, me dá um sinal. E olha o que eu falei.
Porque se eu descer e esse cara não for o meu pai, vou passar uma vergonha. Não é, meu? Como é que você chega, ô, licença, você é meu pai? Oxe, Lógico que não, tem surgiu como da não. onde, mano? Cara grande, barbado aí, né? Você? 19 anos. Eu falei, Jesus, se ele não for meu pai, eu ainda posso me frustrar. Eu já, em um determinado momento, tentei encontrá-lo. Na época lá, a lista telefônica e tal. E eu falei uma terceira coisa. Eu falei, Jesus, e ainda se ele não for o meu pai, eu ainda vou perder a hora da escola. falei, porque ia ter que esperar outro ônibus, né? Gente, eu abri os olhos. A oração foi essa. Eu abri os olhos, olhei pra fora e ele não tava mais lá. Eu até relaxei assim na cadeira e falei, Qual o sinal? isso aí é o sinal. Não isso era aí não era ele. meu pai. Beleza. Tô aqui e tal, tô esperando o busão sair. Na hora que eu olhei pra frente, aquele homem tava subindo os degraus do meu ônibus, na fila. Aí eu dei um pulo. Falei, esse deve ser o sinal. Porque ele não tava na fila do meu E ônibus. de repente entrou. Ele entrou. Se eu não me engano, eu tava na fila do 314. E a outra era do 004, ou vice-versa. Porque o caminho dos dois por Diadema é muito parecido. Em um determinado momento, eles mudam de rota. Mas o caminho por dentro de Diadema inteiro é parecido. São Paulo e Diadema. E aí, muitas pessoas trocam, né? O ônibus dela não chegou, ela vai pro outro. Naquele momento, foi, isso aí deve ser o sinal. O cara não tava na fila, veio pra fila. Isso aí deve ser o meu pai. Naquele momento, eu não conseguia descolar o olho dele, os olhos dele. Deus não faz a obra pela metade. Você que está nos assistindo, guarde isso no seu coração. O nosso Deus não falha. Você falha. Eu que sou um comedor de feijão falho. O nosso Deus não falha. Quando ele foi pagar a passagem, o braço dele bateu no ferro, as moedas que ele tava na mão caíram. Eu tava tão nervoso que eu pensei em pegar um dinheiro na carteira e falar, licença, paga isso aqui. Você é meu pai? Cara, não ia dar certo. Mas eu tava tão nervoso que foi a única coisa que passou na minha cabeça. Do meu lado esquerdo, um cara pegou assim uma moeda e falou assim, de quem que é? E naquele momento, ele falou em castelhano que era dele, com sotaque puxado. Naquele momento, aí parecia que tinha um super bonde na cadeira. Eu fui pra trás e não mexi mais. Eu falei, esse homem aí é o meu pai. Que eu não via há 12 anos. Não convivia, não me relacionava. Dentro do ônibus. Dentro do mesmo ônibus. No terminal Sacomã, em São Paulo. Eu tinha certeza que era ele. Ele senta na frente do cobrador. Eu estou 4 bancos ali pra trás dele. E o que vocês acham que eu fiz? Eu vou falar rezou, porque ele é um bom carismático, ele vai falar, eu fui lá falar com ele. Mas é carismático hoje. Como bom carismático... Não, eu também era. Como bom carismático, eu rezei de novo. Eu tava nervoso. E eu fechei os olhos e eu peguei e falei assim, Jesus, eu já entendi. É ele. Que esse homem aí é o meu pai. O que eu faço? Olha, aqui quando eu conto isso em retiro, eu até tento colocar alguma coisa dinâmica, até uma piada no meio, senão eu me emociono muito. Eu senti, eu não vou levantar aqui porque senão eu vou ficar longe do microfone. Eu senti que Deus batia assim nas minhas costas. Dá pra abrir a câmera pros 3? Por favor? Aí. Eu senti, vem um pouquinho pra frente, bem. Eu senti que Deus batia nas minhas costas assim, ó. Como se ele estivesse do meu lado em pé. Meu Deus. E ele falando assim, sabe? Dando confiança. Eu senti ele falando assim, meu filho, você se lembra que alguns dias atrás você pediu que eu mandasse o meu espírito falar pro seu pai que você o amava, que você o perdoava e que você pedia perdão? E eu confesso que eu já nem lembrava direito. Eu lembrava que eu tinha rezado, mas eu nem lembrava direito. E aí eu lembro que eu balancei a cabeça assim, ó, de olhinho fechado no ônibus. Sim, Senhor, eu lembro. E eu senti o Senhor batendo nas costas e falando, vai lá, filho, eu estou te dando essa chance. Fala você. Nossa, irmão. Eu levantei na hora, fiquei do lado dele ali segurando no ferro, olhava pra ele e olhava pra frente assim, não sabia como que eu ia fazer a abordagem, eu tinha que fazer alguma coisa. Claro. Tava entalado dizer pra ele, nem que fosse em menos de 1 minuto. Ó, eu queria te dizer aí que independente de tudo eu te amo, te peço perdão, te perdoo. Porque eu não sabia quanto tempo eu teria. Eu não sabia. Deus é tão providente. Repito, Deus não falha. O cara do lado dele levantou em mais ou menos uns 7, 8 pontos. O cara do lado dele levantou. Eu sentei. Ai. Eu sentei, cara.
Eu olhava assim pra ele, ó. Deixa eu olhar pro lado da câmera, né? Eu olhava assim pra ele, eu olhava pra mim, eu olhava pra frente, assim, ó. Eu falava, meu, será que ele não... Será que não tá reconheceu? lembrando, ele não tá Sabe quem eu sou? reconhecendo e tal. Não, ele eu olhava... te viu criança, né? Você tava Exato. muito mais diferente do que ele. Aquele ano eu faria 20 anos, tava com 19. Aham. Isso, tava com 19, faria 20. Eu olhava pra ele, eu olhava pra mim, eu olhava pra frente. E aí, eu cutuquei ele. Ele olhou assim, meu pai grandão e tal. Você lembra de mim? Cara, ele é bem brutão também, né? Eu olhei e falou, eu não. Ele olhou pra frente, cara. Nossa, mano. Quase veio o colega com vida velha pra fora. Eu quase falei, como não lembra? Põe um filho no mundo, não vê um jogo de futebol, não vê um boletim da escola. Querendo colocar tudo pra fora uma vez só. Não vai na missa, não vê a catequese, não acompanha, não paga a pensão. Cara, eu ia estragar tudo que Deus tinha feito. Uhum. Eu falei, eu não posso perder esse momento. Eu cutuquei ele de novo. Mas você não tá lembrando de mim? Seu nome não é Juan? Você não é chileno? Sabe quando a pessoa vai pra trás e ela te chama pelo nome com um ponto de interrogação? Júlia? Binho? Sabe? Uhum. Naquele momento, ele vai pra trás assim e ele me chama pelo apelido que ele e minha mãe me chamava quando eu tinha 4, 5 anos, que eu não vou contar pra vocês qual era. Poxa, Não se mano. falou. E aí, cara, tava engasgado assim. Não deu nem tempo. Meu pai me abraçou, os dois começaram a chorar dentro do ônibus. Caraca, E eu nem lembrava de um abraço do meu pai. Eu nem lembrava disso. E a gente começou a se abraçar, ele chorou e tudo mais. Quando soltou o abraço, parece que aquilo que eu tinha rezado, Deus colocou no coração dele. Não precisou nem falar. Porque ele foi... Eu falei porque era o meu propósito com Deus, mas ele pediu perdão pelo que ele fez com a minha mãe. Nossa. Ele pediu perdão pelo que ele fez com o meu irmão, comigo, do abandono e tudo mais. E naquele momento eu disse pra ele, olha, eu não sei quanto tempo a gente vai ter aqui, mas eu queria te dizer que eu conheci o amor de Deus. E que depois que eu conheci o amor de Deus, ele me ensinou que eu devo honrar pai e mãe e ponto final. Independente de tudo. Então eu queria te dizer que eu te amo, independente de tudo, porque eu conheci o amor de Deus. Só o amor de Deus me deu capacidade pra isso. Que eu te perdoo por tudo que você fez com a mamãe, com o meu irmão, comigo, independente de tudo. E que eu peço perdão pela indiferença que eu cultivei de você por conta de tudo que você fez. E até então aqui eu não chamei ele de pai. Porque pra mim pai era minha mãe. Eu não conseguia olhar pra ele e falar pai. Eu não conseguia. Tô contando aqui. Uhum. Não chamei ele de pai. Chamei ele de Juan, chamei ele pelo nome dele. Olha a dificuldade, a necessidade de cura interior. E aí, antes da gente descer do ônibus, ele me contou algumas coisas, eu dei meu novo contato pra ele, o telefone de casa ele já tinha, o endereço também. Eu peguei e falei assim pra ele, eu queria te dizer uma coisa, não sei se eu vou te ver de novo, se você vai sumir de novo, se a gente vai ter contato agora ou não, mas eu queria te dizer que mesmo que você fique um dia velhinho, e talvez você faça coisas piores do que você fez com a nossa família, e as pessoas te abandonem. Eu queria que você lembrasse que aqui você sempre vai ter uma pessoa para contar. Caramba. Que não vai te abandonar. Porque quando eu conheci o amor de Deus, Deus não mandou que eu te honrasse porque você era presente. Não te honrasse porque você acompanhava, porque você era um cara legal, tinha suas obrigações. Ele pediu para eu te honrar e ponto final. Então, se Deus me pediu, eu vou fazer isso. Foi aí que eu disse. Porque você é o meu pai. Cara, foi muito difícil. E aqui eu queria testemunhar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Se eu não tivesse conhecido o amor de Deus, eu nunca faria isso. Nunca. Que é muito surreal você imaginar tudo isso, né? Irmãos, vocês estão me entendendo? Sim. Esse homem fez sofrer a pessoa que eu mais amo na face da Sim. terra. Esse homem abandonou a nossa família. Esse homem não deu um tipo de recurso. Não bastante, esse homem tentou me matar. Por conta da maldição do aborto. Pela graça de Deus e a fé da minha mãe, ela não permitiu que isso acontecesse. Esse amor de Deus que me constrangeu, que me converteu e me converte todos os dias, fez com que eu olhasse para ele e reconhecesse com muita humildade: eu não sou melhor do que o meu pai. Os nossos pecados só são diferentes. Assim como eu preciso de conversão todos os dias, ele também precisa de conversão todos os dias.
em aspectos diferentes. Eu preciso de salvação, ele também precisa de salvação. Mas é só o amor de Deus que tem capacidade de fazer com que a gente perceba isso pelo dom do Espírito Santo da piedade. Eu não sei o que aconteceria se eu tivesse encontrado meu pai sem ter antes encontrado o amor de Deus. Eu não sei. Não teria, talvez, o perdão, esse acolhimento. Talvez seria Feito o que ele falou. o que estava engasgado, né? É, eu teria... Eu não sei. Né? Entende? São cis, né? Que a gente Então, sem o amor de Deus, nada disso valeria. Mas Sem o amor de Deus, nada disso aconteceria. o legal, assim, é como Deus conhecia o John já, né? Vou colocar ele pra falar de família no retiro. Vou ver qual que é... A suposição da minha cabeça, né? Vou ver qual que é a ação dele. O primeiro foi no segundo. E aí, John? Foi, exato. E aí, John? Certeza que você vai fazer isso de novo? Será que Deus usando de um retiro, de um grupo de oração, pra sua cura? Porque a gente, quanto pregador, a gente prega pra gente primeiro. Primeiro. Né? Pra gente primeiro. E a pregação tinha que ser pra você primeiro. E foi. Né? E quando você entendeu, foi uma pregação muito mais profunda do que palavras aos jovens. Perfeito. Né? Foi mudança de vida, foi realmente uma conversão. Eu imagino a dificuldade que foi pra você, né? Só de ouvir, né, a história, a gente vê que a dificuldade foi pra você tudo isso, mas com certeza as suas próximas pregações sobre família tiveram outro sentido e outro efeito. Ao ponto que Deus depois deu uma promessa que levantaria famílias a partir dos testemunhos que ele levantaria. Inclusive, recentemente, estava com os irmãos dos Jovens Sarados, um grande abraço para eles, estava com a missão de São Vicente, pregando sobre família, sobre perdão e tantas outras coisas. Deus quis se usar disso para alcançar outras famílias. E nós somos servos. Se Deus chama, a exemplo da Santíssima Virgem Maria, a gente diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que história bonita, né? E da fé da sua mãe, né? Santa Terezinha. Cara, eu não tenho palavras, assim, sabe, pra falar da minha mãe, uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro imensamente. Eu sou apaixonado por trabalhar, as pessoas acham isso estranho, né? E eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Eu trabalho com muito amor, com muita vontade, com muita alegria, faço trabalho voluntário. E eu acredito que eu herdei dela também. Não, eu tenho certeza, vendo você falando e pelo pouco que eu te conheço, né? Você é um cara muito aplicado no seu trabalho. Né? Então, desde a empresa que você estava, agora no trabalho que você está, é um cara que é aplicado, que busca conhecimentos novos, busca não só aquilo para si, mas também para o próximo. Eu, como seu amigo, eu gosto muito disso, quando você... o seu conhecimento você divide, você não guarda para você mesmo, mas dá para ver que você puxou isso da sua mãe mesmo. Sim. Né? E, tipo, você me falou que com 19 anos já estava fazendo sua pós-graduação. Sim. Então, eu entrei na faculdade com 17, era tecnólogo, né? Terminei com 18. Aí com 19 eu comecei a pós. Mas mesmo com tanto esforço, com tanta dificuldade, você ainda buscou o estudo, uma graduação, uma pós-graduação novo. Sim. Né? Bem novo, então... Tem uma história bonita aqui falando da minha mãe, né? Você tocou no assunto dela. Quando eu decidi fazer a faculdade, passei na prova lá, tive uma bolsa grande, tinha uma parcela muito baixa, até muito simbólica para pagar, e que eu não tinha condição financeira de pagar. E aí, eu já trabalhava, graças a Deus, eu recebia na hora do almoço, ia no Carrefour, sacava o dinheiro, cartão saque, entrava no banco da empresa e pagava o boleto da faculdade. Sobrava R$30. Eu tinha R$30 por mês, cara. Então, pra eu comer, dependia da ajuda dela. Minha mãe ia lá, ralava e me dava R$100 pra eu ficar comendo no mês. E tinha seu irmão também, Aí né? o restante das coisas, claro que eu tinha ticket da empresa, vale transporte da empresa, graças a Deus. Mas olha a cabeça de, mesmo com pouco recurso, estudar. Mesmo com pouco recurso, buscar. Então, isso, sem dúvida alguma, teve uma influência gigantesca da minha mãe, depois do trabalho que Deus me deu a graça de ter também. Que história top. Eu, Binho, não conhecia, né, essa história, não tinha ouvido seu testemunho de vida ainda. E impacta, né? Porque as pessoas veem hoje o John com um bom emprego, formado, pós-graduado. Fala, não, foi tudo fácil. Conseguiu, construiu, né? Os pais pagaram um bom estudo, alguma coisa. Nossa Senhora. Né? Mas é o que as pessoas têm essa verdade, né? E é legal conhecer isso, todo o sacrifício.
E por isso você dá tanto valor que você tem. Muito, Né? muito. Não só nas suas pregações, mas na convivência que a gente tem é nítido isso. Né? Igual, eu repito, você é um cara mó focado no estudo, tem coisas que eu tenho dúvida, eu falo, John, me salva, né? Então, cara, veio de onde veio do berço mesmo, né? A dificuldade nem sempre ela, como posso falar, só te castiga, ela te ensina também, né? Sim. Você tem que tirar um proveito disso, né? Da dificuldade. A gente teve o Alan aqui semana passada, o Cláudio, foram histórias também de dificuldade, mas que souberam aproveitar e edificaram as pessoas e construíram algo novo. Mas o mais bonito é que é tudo baseado no amor de Deus. Exatamente. Sabe? Você pode ser focado, pode ter tudo, mas se você não tem o amor de Deus, não tem essa visão, não vale de nada. Você vai ter um conhecimento para si, né? E além disso, como nos ensina a Sagrada Escritura, né? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. E perder a sua alma. Cara, mas que história linda. E depois disso, que o John fez, que mais... Eu contando a história da família, eu naturalmente contei já um bom início da caminhada, né? Um bom início da caminhada. Então, minha mãe sempre teve esse cuidado da iniciação cristã, então a gente sempre participou da igreja. A gente foi pegando ficando maior... Não, assim, a gente foi ficando maiorzinho, e aí minha mãe, ela dava a responsabilidade e a liberdade. Falou, agora vocês vão com as próprias pernas. Se vira. Se vira. Mas ela ficava monitorando ali, né? Mas já não era tão em cima. E eu me lembro que chegou uma época que eu era muito dedicado pro futebol. E eu era adolescente, assim. A gente criou um time na rua, eu ainda jogava no clube. E tantas outras coisas. E às vezes eu queria faltar na igreja pra ficar jogando bola. Ela nunca permitia. Sexta-feira Santa, feriado, na minha cabeça, né? Todo mundo em casa, vamos jogar bola. E a mãe, não. Sexta-feira Santa é dia de silêncio. Não é feriado. Dia santo. É dia de meditação. Não tem futebol hoje, não. E é interessante porque aquilo cravava no meu coração e eu falava pros outros. Hoje ninguém vai jogar bola, viu? Não. Até guardava a bola. Todo mundo vai rezar. Se eu não vou, ninguém vai. E era uma coisa de adolescente, assim. E o tempo foi passando. Depois de um tempo, eu tive um momento de instabilidade, assim. Conheci alguns amigos que eram amigos da igreja, depois saíram da igreja, iam pra samba, balada, pagode e tudo mais. Eu convivi um tempo com isso, vivi um tempo nisso, mas eu não encontrava sentido. Em uma hora ou outra eu via não preenchia, gente vomitando por conta de bebida alcoólica. Graças a Deus nunca tive esse problema. E a educação da minha mãe. E aí eu enxergava que aquilo não tava legal. Enxergava gente saindo ali da balada, gente que eu tinha conhecido na igreja, e indo com outra pessoa pra motel. E eu falava, não tá legal, que eu quero, né? Não tá coerente. E aquilo não ia dando liga, eu não ia querendo aquilo pra mim, aquele ambiente, né? Então eu não fiquei muito tempo vivendo isso, não. Alguns irmãos, graças a Deus, exortavam com muita firmeza aquele tipo de comportamento. Eu fui entendendo com brevidade e conversão, né? Retomando o caminho certo, né? O Ministério da Pregação começou muito cedo. Eu fiz parte do Grupo Fanuel, que é o que eu contei aqui. Eu tinha uma falta de alguma coisa que eu não sabia justificar o que era, não sabia o que era. Até que eu conheci o pessoal da Servos em Resgate, uma comunidade que não existe mais, ela se fundiu com a Missão Belém, e conheci também a Missão Belém. E naquele momento foi uma das primeiras experiências que eu fiz com os carismas. E eu senti aqueles carismas do Espírito Santo me preenchendo de uma forma que eu falava, é isso que faltava, é isso. Eu não entendia, mas eu vivia a experiência. Então eu comecei a fazer parte. Na época a Missão Belém não era tão grande como ela é hoje, não tinha as fraternidades como tem hoje. A gente chamava os grupos de jovens acompanhados e formados pela Missão Belém de Amigos Belém, na época. Então nós éramos um grupo assim, fazíamos o retiro da Missão Belém, que era o Yeshua, todas as formações da Missão Belém, que era Paulo Apóstolo, era Cenáculo, que era sobre vida em comunidade, Evangelizando o Amor, que era uma formação belíssima sobre a afetividade e sexualidade. Então, bem pra cima. Fui pra cima. Então, como na Missão Belém era muito testemunho, eu na Missão Belém também comecei a pregar com uma frequência maior.
E aquilo foi se estendendo. Eu tive uma pessoa muito importante na minha caminhada, que foi a Fernanda Caleguer. Vou mandar esse trechinho pra ela depois. Manda. Porque quando minha mãe... Tô voltando, né? Tô indo e voltando na história. Quando minha mãe falou assim, agora vocês caminham com as próprias pernas, eu comecei na igreja que era perto de casa. Não ia pegar o ônibus pra ir na Matriz, que é onde a minha mãe me levava. Sim. Beleza. Só que eu não ia só na igreja. Eu ia na igreja e as pessoas, você pode ajudar com isso, você pode ajudar com aquilo. Eu era pequeno, mas eu ajudava. Vai se envolvendo, né? Aí eu comecei a fazer leitura. Aí o pessoal falou, olha, você ajuda na liturgia? Eu nem sabia o que era liturgia. Mas eu fui. Eu fui. Ajudo. Aí o pessoal fazia a reunião da liturgia. Ah, quem vai fazer a leitura tal, o que vai fazer? Mas antes de definir isso, quem vai fazer a animação da missa, fazia um comentário, né, das leituras. E aí, claramente era dom de Deus. Porque eles me contam isso, né? Eu era pequeno. E quando depois todo mundo falava, John, você quer falar alguma coisa? E eu fazia um compilado de todas as leituras. Caramba, pequeno já. Eu era pequeno. Então isso era um dom de Deus. Claro, quando eu trabalhava no carrinho de doce, eu lia a Bíblia. Então eu terminei de ler a Bíblia a primeira vez com menos de 15 anos. Caramba. Então isso ajudou muito também. Porém, eu li a Bíblia, mas eu não tinha interpretação. Só foi uma leitura. Eu fiz a leitura. Muita coisa eu li e não entendi. Eu não tinha uma pessoa do meu lado que eu pudesse perguntar toda hora, igual hoje, que eu tenho muitos amigos que são sacerdotes, padres, outros que são leigos, mas que são teólogos, filósofos, que podem me ajudar. Então, naquele momento, eu compreendia muita coisa com a graça do Espírito. E o pessoal ficava me olhando e falava, bota ele pra fazer as coisas, bota ele pra fazer as coisas. E eu ia fazendo. Então, fazia a animação da missa, eu fazia a primeira leitura, fazia a prece, fazia a segunda leitura e tudo mais. Aí esse grupo de liturgia fazia a novena de Natal. 9 dias, rezando na casa das pessoas, cada dia com um tema. Tinha uma preparação das leituras muito semelhante à preparação da liturgia. Bora pras casas. Não, imagina o que aconteceu. Olha só. Alguém tinha que comprar o livro da novena. Aí eu falei, eu compro. Aí eu peguei a bicicleta e dentro da Matriz tinha uma lojinha, não tem mais hoje. Hoje é no lugar que é a secretaria. E eu fui na Matriz com bicicleta comprar os livros da novena de Natal. Beleza. Pus a bicicleta lá, amarrei com a corrente, comprei os livros e fiquei fazendo adoração. Eu não sei o que me deu. Eu quis ficar andando pela igreja depois que eu rezei. Aí eu saí pela porta, eu andei, a Matriz é grandona, né? A Nossa Senhora da Boa Viagem. Fiquei olhando e escutei uma música. Uma música bonita e tal, que vinha da sala 1. E eu fui lá, ver o que estava acontecendo. E eu vi que tinha um pessoal ensaiando um teatro. E eu fiquei assim, abaixadinho assim, ó. Escondido pra ver o teatro. Olhando pela janela, né? Beleza. E eu tava bem bonito as roupas e tal. Eu nem sabia o que era o teatro. Aí a Fernanda saiu, a Fernanda era ministra da Eucaristia na época. Ela falou assim, tudo bem com você? Foi tudo, eu só tava olhando aqui, desculpa. Não, por favor, você não quer entrar? Eu falei, posso? Pode, entra. E eu era uma criança praticamente, né, adolescente. Aí eu entrei, fiquei olhando e tal. E aí a Fernanda falou assim, olha, no próximo, acho que era sábado, no próximo sábado, a gente vai fazer um ensaio de novo. Você gostaria de nos ajudar? Gostaria. E como eu falava assim pra tudo que era da igreja, eu falei, tá bom. Só que ela não botou fé que eu ia. No outro sábado, tava lá. Eu lá, meia hora, 20 minutos antes do combinado. Ela falou, nossa, você veio mesmo? Por fim, aquela encenação era uma encenação de Natal. Então, era a igreja que minha mãe sempre me levava, mas eu fui crescendo há alguns anos, comecei a participar da outra, e aquilo acabou fazendo com que eu voltasse pra lá. E eu fui desenvolvendo essa amizade com a Fernanda, fiz o teatro, descobri que aquele grupo de teatro era um grupo de perseverança, fiquei caminhando com eles, chamava Comunidade Amiga. Até que um dia, essa Fernanda era da Renovação Carismática. Ei, Fernanda. Ela também ia no grupo de oração de terça-feira, Ministério Vida em Cristo, existe até hoje, na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, viu? Estiver passando por São Bernardo, participe do grupo de oração às 20 horas. E aí, teve uma experiência de oração, e a Fernanda, éramos amigos, eu já era um pouquinho mais velho. Olha, vai ter uma experiência de oração, você não quer ir? Eu não dizia não pra algo que era da igreja. Eu ia. Não tô fazendo nada. Cara, era até eu lembro até hoje, cara, era o Ricardo Alexandre pregando.
Inclusive, Ricardo, deixar um abraço para você aqui. Grande irmão, foi um dos meus primeiros formadores. Tenho um carinho, uma gratidão imensa pela sua vida, sua família e o carisma de Deus no seu coração. Deus te abençoe, meu irmão. E aí, cara, tava tendo um momento de batismo no Espírito Santo a hora que eu fui. Então eu fui na hora certa. Na hora certa. E eu não entendia nada. E pulando pra cá e pra lá, e falando umas coisas que eu não tava entendendo. Mas eu senti uma presença tão forte de Deus. Quero estar aqui, é o meu lugar. Eu cheguei a fechar o olho, me ajoelhar, mas eu não entendia. Mas depois disso, quando eu tinha folga na escola, férias e tudo mais, eu ia pro grupo de oração. Ia pro grupo de oração. Então eu caminhava na Missão Belém e caminhava no grupo de oração. Só que eu só participava do grupo, não fazia mais nada, não era servo. Na Missão Belém já fazia bastante coisa, retiro, pregação, formação e tudo mais. Até que o pessoal do grupo começou a ficar sabendo. Falou, eu fiquei sabendo que você prega, não sei o quê. Prega, todo sem graça, né? Prega. Quem contou? Um dia vamos combinar aqui. Vamos, né? Vamos, bem né? distante. Vamos de Amanhã, boa. Não, e até uma mensagem pra nós. Eu sou da Renovação Carismática, um movimento que eu amo, você também. Também. Não havia necessidade de me colocar para pregar, mas havia uma necessidade de pastoreio, ao menos para formar inicialmente, depois vai vendo, né? Trazer para perto. Isso é uma necessidade que nós temos, né? Para não perder ninguém. E aí, um outro grupo de oração precisou, lá no Tabuão, perto de Diadema já, e eu fui e fiz a minha primeira pregação em grupo de oração. Então, a minha primeira pregação em grupo de oração da RCC nem foi no meu grupo. Nem foi. Foi num outro grupo lá. Que conhecia o Ricardo Marinho Bocão, meu padrinho, também meu afilhado, grande pregador. Anota aí pra gente trazer. Muito influente trazer aqui na minha Bocão. Caminhada. O Bocão tem que vir aqui. Tem que vir. Inclusive, deixar um abraço pra ele aqui também. Abraço, Bocão. E aí, acho que o Diego do Rosário tinha uma pregação, não podia, chamou o Ricardo não podia e me ligou. E tipo assim, me ligou umas 4 da tarde. Me salva. Pra pregar, era alguma coisa assim, pra pregação da noite. Acho que era alguma coisa assim. Porque outras vezes aconteceu isso. E aí, o meu grupo ficou sabendo que eu preguei no outro grupo. Aí falou, você tem que... Então você prega aqui. Aí está de brincadeira. Você aí, não prega lá e não prega aqui. Na Missão Belém. Aí, beleza. Aí fiz a minha primeira pregação no grupo de oração que eu participava. E daí pra frente foi Deus agindo. Houve um momento muito importante na minha caminhada, que foi quando eu decidi sair da Missão Belém. Eu tenho uma amiga, cara, é uma amiga muito especial, assim, uma amiga que Deus colocou na minha caminhada, que é a Tatiane. Ela é uma das formadoras da Missão Belém hoje, com seu marido Rodrigo, né? Grande abraço para eles. Eu conheci a Tati na pós-graduação. Interessante, cara, porque... eu achava a Tati chata. Desculpa, Tati. Eu achava. Vou mandar essa parte pra ela. Eu achava ela meio... Não é que eu achava ela patriciana, não tinha esse jeito. Eu achava ela... Não é metida a palavra. Bom, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. A gente fazia trabalho. Calhou da gente sentar perto, então a gente viu a cadeira, vamos fazer, vamos, então tá bom. E aí a gente dando as opiniões do trabalho, uma pessoa aqui, outra aqui, eu aqui, e ela... às vezes não falava nada. Aí, e você, Tati, o que você achou? Pode fazer tudo isso aí, não vai dar certo. Então ela desmontava tudo, cara. Eu falava, então por que você não falou antes? Por que você não participou? Né? Espera chegar no final. E eu ia criando esse negócio com a Tati. Tudo bem. Mas a gente fazia trabalho junto, era uma aluna muito aplicada também. Inclusive, eu lembro até hoje que ela me salvou na aula de custos. Eu faltei numa aula, perdi o fio da meada. Ela me ajudou com umas provas lá, no final eu tirei 9,5, ela tirou 9. Nossa. Ela ficou brava comigo, cara. Desculpa, viu, Tati? E aí, um dia, eu não tinha carro nessa época, mas eu chegava ali na FEI e ia na capela. Tinha uma capela com o Santíssimo lá na FEI. E um dia eu falei pra eles que eu tava na capela. Porque o pessoal falou, você chega atrasado e tal, né? Você vem de ônibus de São Paulo. Foi, não, às vezes é que eu atraso mesmo, porque eu tava na capela. Como assim na capela? A Tati falou. Na capela. O pessoal fala que lá enche em época de prova, mas eu tento ir todo dia que eu tô aqui. Aí ela me chamou no intervalo assim e falou, você é católico? Eu falei, sou católico e tudo mais, participo de grupo de jovens. Ela falou, eu também. Ela participava de um grupo de jovens lá em Santo André. E a gente foi, depois disso, criando um vínculo maior por conta da fé dos dois. Fazendo os trabalhos da escola, mas partilhando muito sobre a caminhada. E aí, eu levei
as líderes do grupo que ela coordenava junto com ela para fazer o Yeshua da Missão Belém. Aquilo Virou. fez uma reviravolta na vida da Tati e eu queria que ela vivesse essa experiência porque tinha feito bem para mim. E a Tati participava, além do grupo de jovens dela, de um grupo de oração da Renovação Carismática. E servia, diferente de mim que só participava. Chegou uma época que a Tati já caminhava com a Missão Belém e na Renovação. Eu só participava da Renovação, mas caminhava muito na Missão Belém. A Tati olhou nos meus olhos, parou assim e falou assim: John, o seu lugar não é na Missão Belém. O seu lugar é na Renovação Carismática Católica. E como eu tinha umas tretas com a Tati, foi que me abusada, né? Eu levei ela pra Missão Belém, E cara. quer me tirar de lá. E quer me Eu levei tirar. ela pra Missão Belém. Que é o meu lugar na Missão Belém. Mas- valeu. Mas beleza. como é uma mulher muito de oração, eu, de alguma forma, guardei aquilo. E a vida foi me convocando em algum momento a dar uma resposta. E eu entendia que Deus realmente tinha um chamado pra mim, ainda que eu não entendesse qual era. E sem falar nada com nenhuma liderança da Renovação Carismática, depois de um tempo que eu tinha terminado a pós-graduação, tinha ido para a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI na Espanha, Nossa. tinha voltado, eu conversei com os meus irmãos da Missão Belém e disse que eu sairia da Missão Belém, que eu ajudaria, Suporte no que fosse necessário. mas que eu permaneceria servindo no grupo de oração. E eu repito, eu não fazia nada como servo no grupo de oração. Mas na Missão Belém fazia. Na Missão Belém fazia um monte de coisa. E a minha maior dor naquele momento foi porque eu falei, eu amo jovens. E eu era muito jovem, eu devia ter aqui uns 21 anos, mais ou menos. 20, 21 anos. E eu falei assim, poxa vida, lá é um grupo de adultos, né? Uhum. Eu não vou mais trabalhar com os jovens. Bom, mas se é Deus que está chamando, eu vou responder. Eis-me aqui, exemplo de Nossa Senhora. Eis aqui o escravo do Senhor. Faça em mim segundo a vossa palavra. Você não acredita, na ocasião a coordenadora da renovação regional era a Kátia Silene, nossa grande amiga, né? Ela vai vir aqui, tô agendando Beijão já pra com você, ela. Kátia. Tô agendando com ela pra ela vir aqui. Uma mulher de Deus, de oração. Um abraço pro Cleiton, seu esposo. As pessoas do grupo de oração foram pedindo que eu servisse um pouco mais e tudo mais. E me falaram de mim, contaram de mim pra Kátia. Uhum. O que aconteceu? A Kátia me chamou para conversar e falou assim, olha, nós temos na Renovação Carismática um Ministério Jovem. Eu não sabia o que era Ministério Jovem. Meu Deus. Você pode participar da coordenação junto com as meninas que coordenam aqui o Ministério na região? Eu olhei assim e falei, não. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei não, assim. A primeira. Não, acho que já devia ter falado, mas eu falei assim, poxa, eu tô chegando agora. Aham. Eu nem sei como funciona. Com certeza tem alguém aí melhor do que eu. E a Kátia, como uma mulher de Deus, ela falou, olha, não precisa se preocupar. Tô chamando você para ser o único coordenador. Tem Pra duas fazer pessoas que já caminham e eu rezei. Eu senti que deve ser você. Eu gostaria que você ajudasse elas. Elas continuam sendo coordenadoras. Eu falei, então, se sendo assim, então tá tudo bem. E aí, naturalmente, por ajudar as pessoas que coordenavam a região, eu comecei a ter os primeiros contatos com a diocese, né? Depois o tempo foi passando, a gente foi caminhando. Eu preguei no primeiro encontro diocesano aqui na diocese, junto com o Rony Pina, aqui do lado de Rio Grande da Serra, grande irmão também. E aí, passou a gestão do Edneu, chegou a gestão do Anderson Lima, um grande irmão também, deixar um abraço aqui para ele. O Anderson, movido pelo Espírito Santo, um homem de Deus, depois de um problema que aconteceu, até uma calúnia, uma mentira que criaram, o Anderson rezou. E Deus colocou no coração do Anderson que ele deveria me chamar para o núcleo de missões. O Anderson marcou uma reunião em São Bernardo e disse para mim que queria que eu estivesse no Conselho Diocesano. Naquele momento foi quando eu entrei no Conselho Diocesano. Eu não lembro certinho a idade, né? Mas foi na gestão do Anderson. O Anderson foi agora antes da Vilma, né? Foi. Só que os dois tiveram 2 mandatos, Dois né? mandatos. Então, fazer umas contas aí. E aí, eu coordenei na gestão do Anderson as missões do movimento. Tive a oportunidade, junto com o Rogério Santos, coordenador estadual da Renovação, hoje deputado estadual. O Dinei coordenava no estado as missões.
Então a gente fez aqui na Diocese o dia consagrado pela missão. Fizemos pregação, Binho, e mais ou menos 79, 78% dos grupos de oração da Diocese, Júlia, com a pregação sobre o ardor missionário. Foi incrível, cara. E a gente fez uma ação de mobilização para arrecadar fundos para as missões do Jesus no Litoral, da Ilha do Marajó e em Uganda, na África. Caramba. Então foi fantástico. A participação da nossa Diocese de Santo André foi fantástica. 79% é quase... Foi quase 80% da Diocese. Grupo pra caramba. Na ocasião, a gente devia ter uns 170 grupos, por aí. Foi quase todo mundo. E aí, depois, no segundo mandato do Anderson, o Anderson me convidou para coordenar junto com o Wagner, aqui de Rio Grande da Serra, o Ministério de Formação. Foi aí que eu te conheci. Então foi nessa época. Nos conhecemos nessa época. Depois, passada essa coordenação, a Vilma foi eleita junto com o Evandir secretário. Eu tinha feito uma palestra, uma pregação no Encontro Estadual da Renovação Carismática no Ministério de Fé e Política. E aí eles me chamaram para coordenar na Diocese o Ministério de Fé e Política. E aí eu coordenei pelos 2 mandatos da Vilma, que acabou se estendendo, né? Um pouquinho mais que o normal, estendeu mais um ano. Aí o Isael foi eleito agora e me convidou para que eu fosse o secretário-geral do movimento, né? Então, tem bastante história nesse movimento que eu amo. Para quem não sabe, assim, um secretário-geral é como se fosse um vice-coordenador, né, John? É o vice-presidente, né? No nosso estatuto ele é o vice-presidente. É o nome que utilizava antes, né? Mas hoje a gente utiliza o termo secretário-geral. Secretário-geral, né? Então, é o meu vice-chefe. Nossa, é assim? Vice-chefe? Não, mas assim, é um movimento que eu falo que transformou a minha vida. Né? Eu sou um antes da renovação carismática e outro completamente outro depois, né? Transformou a minha vida e vem transformando ainda, né? E não só você é o vice-presidente, como você é o coordenador estadual. Essa é nova, pouca gente sabe disso, é verdade. Há um mês e meio, mais ou menos, atrás, o Francis, que coordenava no estado o Ministério de Fé e Política, precisou renunciar porque ele será candidato a vereador em Osasco. Então, tiveram umas conversas com o Rinaldo, que é o nosso coordenador estadual, e o Rinaldo pediu que eu coordenasse o ministério neste tempo, né? Então, eu disse para o Rinaldo as minhas condições, eu tenho uma limitação de tempo, ainda mais porque a gente também pegou a coordenação muito rápido aqui da Diocese, sem um tempo hábil, né, de transição. Então a gente sabe que aqui demanda muito trabalho. Seria uma irresponsabilidade eu querer abraçar o mundo. Então quando eu falo as condições ali que nós tínhamos, é o que pode ser feito, né? Até onde é possível ser feito. E o Rinaldo é um homem muito de Deus. Um homem que transmite o amor de Deus para você na sua condução, no seu pastoreio, no momento oportuno na sua pregação. E aí eu assumi essa missão também. Então, nesse momento, eu sou secretário-geral aqui na nossa diocese, junto com o Isael, e coordeno no estado o Ministério de Fé e Política. Inclusive, a gente está soltando uma ação para as próximas semanas e para o mês de setembro. Depois a gente divulga no final vamos divulgar aqui. Do programa aqui. Aqui está tudo divulgado. Então, o John hoje é o vice-presidente, o coordenador estadual do Ministério de Fé e Política, e mantém as pregações, né, a todo vapor. Para conseguir a agenda com esse homem foi difícil. Lógico, imagina. Não tem, né? Mas ainda falando, e ainda junto a vida pessoal, né? Porque a vida pessoal, não falar da patroa, você vai apanhar quando chegar em casa. Vou falar, pode falar já? Pode. Inclusive, queria deixar aqui um grande beijo pro amor da minha vida, a mulher mais linda do mundo, a Angélica Soares, da Silva de Almeida agora, né? Nós nos casamos fazem 8 meses, então faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, é uma pessoa muito especial, uma pessoa que sempre me mostrou Deus. Pessoa de caminhada. A gente precisa de mulheres aqui no podcast. Você quer chamar ela também? Vamos. A Angélica tem um apostolado de mulheres, né? Ela também faz parte do Opus Dei, é muito devota de São José Maria Escrivá também. É uma pessoa muito, muito... Tem um espírito que busca estar em comunhão com o Espírito Santo a todo tempo, né? Maravilhoso. Uma de tantos testemunhos que eu posso dar aqui sobre ela, é que eu lembro uma vez que ela me ligou, a gente estava separado por
culpa minha, né? Cabeçudo. E Assuma aí, a culpa. Isso aí. e aí, cara, eu me lembro que ela, com muita verdade, com muita sinceridade, ela disse assim: se Deus me der a graça de nós formarmos uma família, eu vou dar a minha vida até o meu último suspiro para levar a nossa família para o céu. A gente precisa dela aqui. Então, Que linda. entende o que é isso nos dias de hoje? Meu Deus. Quando eu comecei a dar as palestras, as pregações sobre família, eu perguntava assim: quem aqui deseja casar, levanta a mão. Porque o casamento acaba naturalmente impactando na família. Diretamente. E eu fazia uma piada. Ah, quem não levantou aqui, vou fazer o bonde do seminário, hein? Vou fazer o bonde do convento, vou levar todo mundo. Né? Às vezes era só fleumático mesmo, não tinha levantado a mão. E hoje eu não faço mais, cara. Eu não faço porque hoje realmente os jovens não sonham em casar. Não. Não é 100%. Mas é quase a maioria. Mas é a maioria. Mudou o sonho, né? Então, você percebe a importância dos vínculos familiares aqui, né? A importância das figuras parentais. Uma família desestruturada, ela não gera esperança de que aqueles jovens gerem uma família. Com tudo aquilo que a mídia nos coloca, a rede social por muitas vezes coloca, a maldita televisão às vezes coloca, né? Temos programas bons, mas são inúmeros os que são ruins, série e tudo mais. Aquilo vai influenciando de uma forma que as pessoas vão perdendo. Às vezes é bom senso, depois vai passando para valores, depois vai gerando concessões. E essa pessoa começa a ter uma vida de buscar o prazer. Vai perdendo o sentido. Se você chega para um jovem hoje, por exemplo, e pergunta para ele o que você quer fazer na vida, se ele tiver uma resposta, já fique feliz. Porque às vezes ele nem sabe o que responder. Então, daí vem uma grande missão também para nós. De que a gente seja um sinal de esperança para os jovens. Nós somos jovens, né? Eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem. Tem quem é mais jovem, né? Como a Júlia e outros. Não, mas... me ajuda, John. Me ajuda. Eu vou ouvir isso a semana inteira agora. Mas entende, há uma necessidade de que a gente retome isso. Sim. Sabe? Então, por exemplo, olha o momento que a gente vive. Estou falando à luz da fé cristã. Os jovens, em geral, na nossa sociedade, não desejam casar. Os casais casados não comumente desejam ter filhos. Não vai gerando, né? O que tem filho, não, tá bom. E não deseja ter outros. Então, a gente fala da graça. Filho não é direito, filho é um dom, filho é uma graça que Deus dá. E nós temos a graça de povoar o céu com a vida que é gerada. É um desejo de Deus na geração de vida, né? Para que se unam os casais, homem e mulher, e multipliquem, né? E frutifiquem. Então, há um desejo de Deus nisso. E a gente sabe que existe uma ação maligna para que isso não aconteça. E isso vai entrando na sociedade. Isso vai entrando. São João da Cruz, ele diz que os nossos inimigos são o mundo, a carne e o demônio. Se o demônio aparecer na figura de um monstro, isso é óbvio que as pessoas vão fugir. Então ele vai influenciando devagarzinho no mundo. De um jeito agradável, né? De um jeito agradável, sedutor. Sedutor. Contagiante. E aí, cara, você nem as pessoas vão sendo enganadas. Nem percebe, vai te deixando conduzir. Exatamente. Então há uma necessidade de que a gente faça valer aquela palavra. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, aqueles que são chamados, vocês, por essa via de evangelização que é o podcast, seja no grupo de oração, na renovação carismática, na comunidade, nas pastorais, nós, na catequese, vocês foram catequistas de crisma, eu também fui, que a gente ajude o outro a despertar, assim como um dia Deus nos deu a graça de ser despertados. Entende? Ai. Já sabe o corte do pod pra gente repostar, né? Mas né, a gente tava falando da Angélica, né? O John um dia, numa pregação no Coração Sagrado, aquele testemunho que você falou também do assalto, né? Nem sei como tá nosso tempo aí, mas aquilo lá pra mim foi impactante. Ah, sim. Quer que conte? Quero, esse eu quero. Quer que eu ligo pra ela conta? Ah, será?
Não acredito. Calma aí. Não acredito. Será? É melhor ouvir dela, né? Será? Meu, testemunho top. Angélica, você não gosta que eu falo top, né? Não. Top. Ah, testemunho legal. top. Obrigada. Vamos ver se ela vai atender. Tô me sentindo naqueles Aí, programas. gente. Vamos ver se ela vai atender para ganhar um prêmio. Oi, amor. Ó, amor. Ó, eu vou colocar você aqui perto do microfone, tá bom? Calma aí. Não, calma aí. Não, confia, Angélica. Não confia tá. na Não, gente. John. Confia. Ó, presta atenção. Eu tô falando de você aqui no podcast. O Binho escutou aquele testemunho lá, infelizmente, no dia do assalto do seu carro, que ele ouviu eu falando lá na pregação em Ribeirão Pires, na comunidade Coração Sagrado. Ele queria que você contasse aqui, aí eu falei que ia te ligar pra você contar. Amor, você me coloca numa... Vai, rapidinho. Boa noite! Boa noite. noite. Raul, Dá pra ouvir, Raul? Tudo bem, pessoal? pode falar. Nesse dia eu tava indo trabalhar, a gente ia fazer uma ação numa corrida, né? O John já tinha ido até lá, já tinha ido direto, e eu peguei um Uber para encontrá-lo lá. E aí eu tava indo rezando o terço, 5 e pouco da manhã, e parei no farol na Avenida do Estado e quebraram o vidro do meu carro e arrancaram, né, o celular. Naquele dia eu passei por uma frustração muito grande, porque além de tudo eu não tinha ajuda das pessoas, né? As pessoas não me ajudavam, eu parava, eu chorava muito, estava com o vidro quebrado, enfim. Tinha GPS, né? Levou o Não celular. não tinha celular, não tinha como falar com o John, não sabia para onde eu estava indo, e eu parava e falava com as pessoas, e as pessoas não me ajudavam. Eu era uma mulher sozinha, né, com o vidro quebrado, sem saber muito para onde ir, e as pessoas não me ajudavam, realmente. Então aquilo me frustrou muito também, né, me chateou muito. Então, enfim, consegui falar com o John e tudo mais. E depois, conversando com o padre, a gente foi na missa naquele mesmo dia, e o Senhor me deu uma inspiração enquanto eu rezava, na comunhão, de que pelo menos, né, a Ave Maria, né, que eu pedi naquele momento, né, para o Senhor, que pelo menos, como ele pegou meu celular funcionando, né, e tava rezando o terço, que pelo menos ele pudesse ouvir aquela Ave Maria, né, e que Nossa Senhora pudesse converter o coração dele, né, porque aquilo não era o que Deus queria para a vida daquele homem, né, ele estava vivendo como um animal, né, um animal de verdade. Ninguém nesse mundo, assim, Deus não criou ninguém para viver daquela forma, né? Ele roubou meu celular e provavelmente foi para algum bueiro, algum buraco. Isso é uma vida de um rato, né? E não é isso que Deus tem para nós. Então eu pedi para que Deus, naquele momento, para que ele tivesse escutado pela intercessão de Nossa Senhora e, quem sabe, tocado o coração dele para que ele conhecesse, né, esse amor de Deus através das mãos da Virgem Maria. Foi isso, amor. Obrigado, amorzinho. Pegou Um beijo. essa? Te amo. Pegou essa? Tchau. A pessoa rouba o celular, Meu Deus. ouvir no terço rolando, e ao invés de ela ter ira, ficar brava, desejar um mal, ela desejou que o cara ouvisse pelo menos uma Ave Maria, que a Ave Maria tocasse o coração dela. Pois A Angélica tem que vir aqui. Maravilhosa, Tem que vir maravilhosa. aqui. Maravilhosa. Né, um testemunho de vida aí. É uma mulher muito de Deus. Então, né, caramba. Esse testemunho, quando ele contou no dia, eu fiquei impactado, ela contando de novo, porque não é comum. Não é comum, né? Não, que jeito que você não fica bravo numa não é situação comum. dessa. Né? John, estamos chegando no final, passa rápido, né, meu? Passa rápido. Nossa, como Cara. passa rápido, né? Queria te agradecer aí de coração por ter vindo aqui, ter contado sua história, ter deixado a gente conhecer um pouquinho mais de você. A gente fala que todo mundo que vem aqui deixa, não é um pouquinho, deixa muito em nossa vida aqui, sai enriquecida, as pessoas que estão assistindo. Esse podcast tem só subido de nível a cada dia, a gente agradece a Deus pelas pessoas que vêm aqui e acreditam. O nosso sonho aqui é evangelizar, Sem dúvida. através dos testemunhos, para mostrar que as pessoas podem mudar a vida, mesmo que a vida hoje seja difícil, com dificuldade, ela pode ser melhor através do amor de Deus, através da manifestação de fé, através, sabe, buscando as coisas assim. Então, queria te agradecer de coração aqui, né, por ter dedicado esse tempo aqui, aberto o seu coração, né, porque a gente tem que testemunhar você falando de si mesmo, abrindo sua vida para que os outros possam entender um pouco. Que Deus abençoe ricamente sua vida, seu ministério, esses novos projetos, coordenação estadual,
a vice-presidência da coordenação diocesana e outros muitos que eu sei que você tá aí, né? Sim. Num projeto muito grande aí de evangelização também, Bem. né? Político de evangelização, que eu sou muito feliz e grato de fazer parte, de ter você como meu coordenador nessa parte, meu orientador. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Maravilhoso, eu tô impactada. E Nossa, nós temos que que fazer a maravilha. Angélica, né? A gente, logo mais, a gente tá com os planos novos, eu e a Júlia. A gente quer trazer alguns casais pra contar a história, conhecer um pouco a história também, fazer, né? E a gente precisa de mulheres, né? Que só trouxemos homens Só até agora, né? você acredita? Eu monto uma lista pra vocês aqui. Boa, a gente aceita, maravilha, a pode gente vir aceita, fazer. viu? Nossa, é muito bom. Que Deus permita que o seu coração continue assim, viu? Porque muito, muito bonito a sua Amém. história. Muito bonita mesmo. Antes da gente encerrar, a gente pode fazer uma oração? Claro. Deve. Pode fazer já? Pode, com certeza. Se o pessoal que tiver aqui assistindo Pode, quiser vir aqui pode. pertinho, vem cá, vamos Vem rezar pertinho. junto aqui. Não, vem Vem cá. pertinho, não Vem precisa cá, Nilão. aparecer, Vem cá, só fica Ana. aqui. Só não precisa Chega aí. aparecer, só fica aqui. Pode vir, pode aparecer, abre a câmera aqui, não tem problema nenhum, não. Menos o Vem Raul, cá, gente, Raul. rapidinho. Vem logo, vem. Vem aqui, Olha, vem aqui cadê? do meu lado. Eita, Vem mais vai pra cá. ali. Vai ali, E hoje nós vamos jogar bola Vem cá, ainda, vem hein? cá. Olha o tanto de gente. E hoje Eita, vamos rezar dá que nós oi vamos pra jogar bola câmera, ainda. Gente. Dá oi, dá oi. Aê! Gente, vocês têm que aí. Vem cá, abaixar vem cá, pra dar vem cá. oi. Não, mas Ai, tem, a gente vai... nossa. Ele é o Paga fotógrafo. a foto aí, pô. Vamos, Ele é o vamos fotógrafo. Vem aqui do meu lado. Não, né? rezar. Fica aqui ó, do lado da Júlia. Ai, Aqui o roteiro é sem roteiro. é. Atrás do Binho tem um livro de Santa Faustina, o Diário. Vê se dá pra câmera pegar aqui o Diário de Santa Faustina. Aqui, ó. Nesse livro tem diversas revelações de Jesus a Santa Faustina. E uma delas, Jesus diz assim pra ela, né? Faça o que puderes e eu farei o que tu não conseguires. Faz o que você pode. Vai no seu limite e eu vou fazer aquilo que você não consegue. Então, gostaria de fazer uma oração em cima dessa fala do nosso Senhor para Santa Faustina. Eu convido você a fechar os seus olhos. Tanto nós que estamos aqui, como você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Meu irmão e minha irmã, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, por intercessão de Santa Filomena, nós pedimos o Espírito Santo nessa hora. E eu convido você que escuta essa oração nessa hora a recordar essa frase de Jesus para Santa Faustina. Faz o que você pode, faça o que puderes, e eu farei o que você não consegue, eu farei o que tu não conseguires. Meu irmão e minha irmã, talvez você e eu ainda não alcançamos uma graça tão necessária, porque você só tem lutado, trabalhado, vivido, feito com as suas mãos. Entregue para o nosso Senhor, porque é o Espírito Santo que fecunda, é a vontade dele que deve ser suprema, sublime em nossa vida. Que exemplo de Nossa Senhora nós possamos dizer: eis aqui o teu servo, eis aqui o teu escravo, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Senhor sabe o que é melhor para nós, ainda que nós mesmos não saibamos. Na Anunciação, o arcanjo Gabriel fala algumas palavras para Nossa Senhora, e nessa oração eu quero trazer essas palavras, mesmo que de forma independente, de forma profética na sua vida nessa oração. Inicialmente o arcanjo Gabriel diz: Ave cheia de graça, Deus é contigo. Não temas, Maria, o Espírito Santo está sobre vós, e para Deus nada é impossível. Eu gostaria, meu irmão e minha irmã, que você acolhesse essas palavras de uma forma profética na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando na sua saúde, no seu trabalho, na sua família, no seu matrimônio, com os desejos e sonhos, anseios do seu coração. Mas eu gostaria que você guardasse isso de forma profética, que independente do que você está passando, que Deus é contigo. Deus está falando para mim e para você, meu irmão: não temas, não temas. Não temas, se o Senhor está do nosso lado, não há o que você temer. É Ele quem manda o seu Espírito Santo sobre nós. E Ele está nos recordando que para o nosso Deus, nada é impossível. Meu irmão e minha irmã, se você entender isso junto comigo,
Nós vamos viver aquilo que Jesus disse para Santa Faustina. Faça o que você pode e eu vou fazer aquilo que você não consegue. Receba o Espírito Santo por intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eita Deus. É assim que a gente gosta de encerrar. A gente gosta de encerrar com a oração, com a unção que vem do alto, né? Agradecer ao John aí mais uma vez por toda a parceria. Agradecer você que nos acompanhou nesse podcast aqui, né? Mais uma quinta-feira. Você que tem nos seguido fielmente aí, assistido na sua casa, na sua televisão, no seu celular, no seu carro, ouvindo no seu rádio aí. Agradecer de coração, porque isso nos incentiva a não desistir e continuar cada vez mais, né, Júlia? Tem gente que encontra a gente, que nem ontem mesmo eu encontrei uma moça que falou assim pra mim, eu assisti o episódio, mas eu assisti em 3 partes, que eu fui parando, fui fazendo outras coisas, falei, gente, importante assistir e acompanhar a gente, isso é muito importante pra gente. Isso tem sido muito importante. A gente tem um sonho, claro, do Instagram tem bastante seguidores, a gente tem bastante inscrito no YouTube, esse é um sonho nosso, mas a gente sabe que do jeito que tá indo devagarinho, já tem alcançado muitas almas. E é isso que vale a pena, né? Como uma vez a Fabiana, que era coordenadora de Rio Grande da Serra, da Renovação, ela me disse, Binho, não vale a pena, vale o céu. Amém. Então nunca desista. Então agradecer aí cada um de vocês. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, né? O estúdio aqui na nossa cidade, que nos dá um apoio incrível aqui. Agradecer ao Márcio aí mais uma vez de coração. A Mazi Artes com as nossas canequinhas. Essa é sua, viu, John? Pode levar essa canequinha. Pode levar. Essa canequinha é sua. A livraria Nossa Senhora das Graças, que tá com endereço novo aqui perto da praça. Olha, caramba, né? Laurito, né, aqui em frente à praça. Goel, do nosso amigo César Lincoln e do Alan Duarte, que veio aqui semana passada. Eles estão iniciando esse projeto aí, né? Então a gente tá dando esse apoio para eles também, pra gente, começando junto a gente, eles também, a gente vai se ajudando, né? Então, e o Mundo das Capinhas, na Galeria Nardelli, ali do lado do Shopping do Ike. Vai lá comprar sua capinha, o Mundo das Capinhas também nos dá todo apoio necessário aqui, né? Então esperamos vocês aí na próxima quinta. Abre a câmera aí pra gente, Raulzão, pra aí todo mundo. Aê! Quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo, esperando você, pra que a gente possa conhecer novas histórias. Fala pra essa aqui, né? Aê, pra essa aqui, pras novas histórias, pra que a gente possa junto aí evangelizar e conhecer mais gente de fé. Valeu, pessoal. Até quinta-feira que vem. Boa noite. Abraço, até quinta!